Fala, galera que fez o concurso para o Banestes nesse domingão, dia 5 de março. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje com vocês é corrigir a prova, passar um gabarito extraoficial e fazer uma breve análise das questões. Então, vem comigo. Vamos para a primeira questão, questão de número 26. No contexto de um documento do Microsoft Word, considere a imagem de um trecho exibido a seguir. Aí ele coloca um trecho de texto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Ali, início, primeiro parágrafo apresenta um recuo. A gente observa um recuo na primeira linha desse primeiro parágrafo, contido nas linhas 3 e 4. E, embora a minha imagem não seja das melhores, né, pelo fato de ter sido um print aí de uma prova, eu consigo perceber que o primeiro parágrafo ele está em negrito, comparando com os demais. Ele está mais forte, né, ele está mais robusto. Então, eu estou inferindo que ele está em negrito, beleza? O segundo parágrafo não tem negrito e não tem o recuo de primeira linha. E o terceiro parágrafo, o terceiro parágrafo também não tem negrito e não tem o recuo de primeira linha. Então, até retificando, nós temos 10 linhas de texto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal. O trecho de texto termina aqui. Considere ainda as seguintes operações executadas em sequência. Ele selecionou os parágrafos da linha 3 e 4. Linha 3 e 4 é o primeiro parágrafo. Na sequência, ele copia o trecho selecionado. Quando ele copia, esse trecho de texto vai para a área de transferência e vai ficar aguardando o usuário colar, o que não é o caso. Depois que ele copia, ele selecionou, copiou. Ele copiou, o texto continuou selecionado. E ele clicou no recurso de pincel de formatação. Então, o que ele fez? Ele copiou a formatação. Ele vai clonar a formatação. Quando ele aplica isso no parágrafo das linhas 6 e 7, ele aplica no segundo parágrafo. O que vai acontecer? O segundo parágrafo também terá o recuo na primeira linha e também ficará em negrito. Então, qual a resposta aí? As únicas mudanças contidas nas linhas 6 e 7 são espaçamento inicial e final do parágrafo? Não. Observem que ele deu Enter entre cada parágrafo. A gente nem está falando do espaçamento antes e depois. Então, não tem esse espaçamento inicial e final. As alternativas A e B estão fora. O que há é um recuo de primeira linha. Letras em negrito e espaçamento inicial? Não. Letras em negrito e recuo de primeira linha, que ele chamou de recuo na linha inicial. Então, o gabarito aí da primeira questão 26 é letra D de delta, ok? Vamos para a próxima. Questão 27. Considere as seguintes afirmativas sobre o uso de colunas. Na guia layout da página, é permitido usar o recurso colunas para inserir numa forma retangular uma caixa de texto, um texto explicativo dividido em duas ou mais colunas. O primeiro item é falso. Por quê? Eu não consigo colocar caixa de texto em colunas. Esse é o motivo pelo qual o item é falso. Observem comigo no Word. Quando eu crio uma caixa de texto, eu vou lá em inserir texto, caixa de texto. Inserir texto, caixa de texto. Aí eu vou desenhar uma caixa de texto retangular. Eu posso digitar um texto. Só que, ao clicar em Layout e procurar
dentro de configurar página, na opção de colunas, observem que fica esmaecido. Eu não consigo colocar a caixa de texto em colunas. Esse recurso não é habilitado para a caixa de texto, que seria essa forma retangular citada na questão. Então, o item 1 é falso, eliminei as alternativas A e D. Ok? Item 2. 9 é o número máximo de colunas permitido num trecho? Não. 45 é o número máximo. Para que saber isso? Para a prova, né? Você tem que saber que o número é bem grande. Ó. Ele admite 45 colunas. Então, 9 está errado. Consequentemente, eu tenho o item 1 errado e item 2 errado. Item 1 e 2 errado, item 2 errado. Só sobrou o quê? A alternativa da letra C. Então, o gabarito vai ficar sendo letra C de Charlie. É possível estabelecer larguras diferentes para cada coluna? Sim. Ó. Se essa opção não está habilitada, eu posso definir a largura. E eu posso ter larguras diferentes para cada coluna. Eu posso ter a da esquerda menor que a da direita e vice-versa. Ok? Então, item 3 é irrefutável, gabarito aí, letra C de Charlie. Vamos para a questão de número 28. No contexto dos navegadores da internet, assinale a definição mais adequada para o termo cookie. Bom, dentre as questões, essa é considerada uma questão fácil. Quem estudou sabe a teoria que o cookie é um arquivo de texto que vai armazenar dados de navegação do usuário, parâmetros de navegação do usuário. Para quando retornar ao site, esses cookies serem enviados ao servidor e permitirem alguma estratégia, seja de marketing, de autenticação, enfim. Então, o cookie é um arquivo de texto criado pelo servidor e inserido na máquina do usuário. Um arquivo armazenado no seu computador por um site, usado para registrar dados sobre a sua navegação, sobre a sua utilização daquele site. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. Não adiciona novas funções, não é um histórico de navegação. O histórico de navegação vai conter o endereço das páginas que você visitou. Não é um item de segurança, inclusive pode representar uma vulnerabilidade na segurança, no que tange a privacidade. E também não é uma funcionalidade adicional. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. Questão 29. Outra questão considerada fácil. Por que eu estou ressaltando isso? Porque tem muitas questões difíceis, mas também tem questões fáceis. No contexto do Windows, assinale a opção que permite examinar as janelas ou programas abertas e, a partir daí, escolher a janela que você deseja visualizar. É o Alt Tab, né, que vai permitir uma rápida alternação entre janelas abertas. Quando você pressiona Alt Tab, você visualiza as janelas que estão em uso e, pressionando o Tab, você escolhe para qual você quer alternar. Então, o gabarito aí é o que? Letra B de bravo. As outras alternativas elas tinham que ser descartadas. O Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del vai abrir um menu com opções. Dentre elas, o gerenciador de tarefas. Vai abrir um menu com comandos. F1 está sempre associado à ajuda. É sempre help. Né? E esses atalhos Alt T, Ctrl J, eles podem ter funcionalidades específicas dentro de softwares aplicativos, mas não no contexto do Windows. Legal. Ou acessórios, né? Aplicativos ou acessórios. Questão 30. A 30, ela é até um tanto inusitada, né? O assunto é um assunto que não é tão cobrado, mas pelas alternativas o candidato consegue chegar à resposta. João cuida de uma planilha do Excel que contém dados de um relatório a ser impresso. Esses dados estão localizados em 5 regiões da planilha, pré-estabelecidas e distantes entre si, não são contíguas, não são adjacentes, não é um único intervalo, são vários intervalos. Porém, há outras regiões que estão preenchidas com dados auxiliares que não podem aparecer. O trabalho de João é criar uma variedade de cenários, manipulando os valores de dados auxiliares e imprimindo o relatório repetidamente de acordo com cada uma dessas variações. Nesse processo, João usa comandos de copiar e colar intensamente para trabalhar as variáveis. Para acelerar a impressão, de modo a não ter que ficar toda hora selecionando os trechos visíveis,
uma boa dica é utilizar o recurso área de impressão da guia layout da página. Gabarito letra A. Observem, mala direta é um recurso do Word. Mala direta no Word para criar correspondência, carta, envelope, e-mail. Segmentação de dados não é a resposta. Tabela dinâmica também não. Uma planilha para cada versão do relatório? Não. Gabarito letra A. Trouxe para vocês a ajuda. Observem aí. Definir a área de impressão. O trecho demonstrado na ajuda é muito compatível com o que foi colocado no enunciado da questão 30. Então, o gabarito aí é letra A de alfa. Questão número 31. Essa é uma questão que eu vou classificar como chata. Por quê? Ela não é. Eu considero ela difícil pela maneira como ela foi elaborada. Eu vou explicar o porquê. Buscas na internet por meio do Google permite o uso de operadores. A gente já esperava esses operadores. Os comandos do Google caem bastante. Quem estudou inclusive para FGV, sabe disso. Assinale o operador usado para garantir que o resultado de uma busca contém a palavra específica. O sinal da letra A, o hífen ou o sinal de menos, é para excluir uma palavra do resultado da busca. Não podia ser a resposta. Não existe esse comando in. Não pode ser a resposta. O OR é um operador booleano, mas que vai admitir que a palavra apareça ou não. Se eu coloco, por exemplo, Renato OR Diego, as páginas podem trazer ou Renato, ou Diego, ou ambos. É o conceito do ou no raciocínio lógico. Agora, se essa questão fosse há 10 anos atrás, a letra C seria factível. O sinal de mais era usado no Google para representar o AND, que é o E da tabela verdade, não conectivo. Sendo que o sinal de mais ele foi descontinuado. Então, hoje, a gente não usa mais o sinal de mais na frente de uma palavra para forçar a presença dela. Isso já é o padrão do Google. Quando a gente coloca a palavra, ela vai aparecer no resultado da busca, dentro da página, em uma posição qualquer dentro da página. Então, essa questão me fez bater a cabeça. Num primeiro momento, eu fiquei pensando na letra C, porque o objetivo da letra C, no passado, o sinal de mais tinha essa proposta de adicionar uma palavra à busca, de forçar que aquela palavra estivesse na busca. Mas como hoje o padrão é o E, não se usa mais o E, usa-se apenas o OR, ou o NOT, que seria o hífen, o menos. Então, a letra C, ela perde sentido. E aí eu fiquei pensando na letra B, porque a letra B, a gente sabe que as aspas, elas restringem a uma expressão exata. Então, é comum isso cair na prova como expressão exata, expressão exata, expressão exata. E aí eu fui buscar no Help, no próprio suporte do Google, eu fui acessar a página para trazer esse conteúdo. E a definição obtida no site do Google coloca as aspas como uma correspondência exata. Legal. Coloque uma palavra ou frase. Ou seja, admite uma palavra. E aí eu me questionei, mas para que alguém vai usar as aspas para uma única palavra? Pensem comigo. Vou entrar no Google aqui com vocês. Se eu coloco aqui Parab, ele vai procurar, olha aí, parabéns. Parabéns ficou em negrito, ficou sendo o resultado da busca. Ele mostrou aqui, exibindo resultados para parabéns. Não é porque eu digitei Parab. Então ele procurou parabéns. Agora, se eu tivesse colocado Parab entre aspas, ele não procurou parabéns. Ele procurou por Parab. Procurando por Parab em promoção, Parab em promoção, Parab promoções. Aqui esse Parab está muito associado à abreviação de parabólica.
Então, antena, parab, banda. Olha aí, parab. Logo, eu posso colocar uma palavra entre aspas e ele vai procurar. Olha a definição. Coloque uma palavra ou frase entre aspas para procurar uma correspondência exata. Então, dessa forma, eu vou garantir que o resultado da busca contém o quê? Uma palavra específica. Por isso, eu vou ficar com gabarito letra B de bravo. Professor, cabe recurso? Bom, se o gabarito for letra B, eu entendo que não cabe recurso. Né? Se o examinador concordar com esse meu raciocínio, ele fez uma baita pegadinha e não cabe recurso. E se marcar a letra C, aí cabe recurso. Né? Porque o sinal de mais foi descontinuado. E é um recurso chato, difícil de fazer, porque o Google ele não diz quais os comandos que deixaram de existir. O que ele fez foi atualizar a página colocando apenas os comandos que existem. Então a gente percebe que ele foi descontinuado porque ele saiu da referência do Google. Isso já tem anos. Talvez se a gente começar a pesquisar, a gente encontre algum artigo citando, né, que esse comando foi descontinuado, que isso não existe mais. Eu fico com a letra B de bravo. E, havendo necessidade de recurso, né, se porventura o examinador divergir do meu comentário, vocês podem entrar com recurso com o próprio help, alegando que a correspondência exata ela pode ser aplicada para uma palavra, como o enunciado diz. Um resultado de uma busca contém uma palavra específica. Eu posso colocar uma palavra ou uma frase. Então, o gabarito letra B de bravo. Bom, essa aí certamente é uma questão polêmica. Né? Haverá quem discorde de mim, mas eu estou apostando na letra B. Ok? Questão 32. Essa foi uma questão trabalhosa. Eu imagino na hora da prova o trabalho que a pessoa teve para resolver isso. Né? Por quê? Ele coloca A1, B1 e C1. Aí ele coloca 3 linhas, 1, 2 e 3. E começa a preencher os valores respectivamente. 60, 20, 65, 30, 45, 10, 25, 5 e 30. Ele diz que a célula C3 foi copiada a partir de A1. E pergunta qual a fórmula que estava na célula 1. O que o candidato começa fazendo? Ele pega 2 mais B1 mais C2 e confere se A1 vai dar 60. E aí ele encontra que todas dão 60. Por isso é trabalhoso. Se alguma não desse 60, já descartava ela. Mas todas dão 60. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que pensar qual que, quando copiar, quando eu copio de A1 para C3, eu tenho o quê? O deslocamento de 2 colunas e de 2 linhas. Esse assunto foi abordado na aula de sexta-feira à noite, por exemplo. Então, de A para C aumentou 2 colunas, de 1 para 3 aumentou 2 linhas. Aí ele tinha que ver qual fórmula que, aumentando 2 colunas e 2 linhas, ia mostrar o resultado 30. E aí, pessoal, sendo muito pragmático, porque o objetivo dessa resolução é dar o gabarito, eu mostro para vocês que a fórmula que apresenta isso é a fórmula da letra D de delta. Olha aí. Letra D, cifrão A, cifrão 2, mais B1, mais cifrão C2. Quando eu copio, eu colando na célula C3, obtenho o resultado 30. Então, na prática, eu já demonstrei, o gabarito aí é o quê? Letra D de delta. Ok? Questão 33. Então, a 32, ela pode ser taxada de difícil, e o gabarito é letra D. 33. Os termos animação e transição são usados frequentemente em aplicativos dedicados à apresentação de slides. A afirmativa correta respeita as funções associadas a esses termos em alguns desses aplicativos. A letra A, se o cara interpretar errado, ele perde o ponto, óbvio, né? O examinador colocou, quando utilizados no PowerPoint, animação e transição são termos sinônimos.
pois há diferenças significativas entre as funções a eles, pois não há diferenças significativas entre as funções a eles associadas. Aqui, o candidato pode sentir uma certa ambiguidade. Eu acredito, né, dentre as milhares de pessoas que fizeram a prova, que alguém deve ter pensado o seguinte: para o PowerPoint Impress, não há diferença no conceito de animação e não há diferença no conceito de transição. Isso é fato. Animação, é a mesma coisa, tanto no PowerPoint e no Impress. Eles têm as mesmas funções. Só que não é isso que o examinador está perguntando. O examinador está perguntando se animação e transição são a mesma coisa. São a mesma coisa. A animação é a mesma coisa que transição? Não. A animação é uma coisa, a transição é outra. A animação, você anima objetos. Eu posso pegar um slide, colocar uma estrela e botar essa estrela para ficar girando. Isso é uma animação. A transição é o efeito aplicado à mudança de um slide, a passagem de um slide para o outro, que pode ser um efeito de cortina, né, um efeito de diagonal, ele vai sair com um efeito. Então, os efeitos de animação e transição não são a mesma coisa. Era a interpretação que você tinha que ter da letra A. A letra A ela pode dar uma ambiguidade. Quando utilizados no PowerPoint e no Impress, são termos sinônimos? Não. Animação é uma coisa, transição é outra. Mas, professor, eu interpretei que tanto no PowerPoint quanto no Impress tem animação. Aí tu interpretou errado. Essa é a ambiguidade que eu estou querendo colocar aí. A interpretação que a gente tinha que ter na letra A é que animação e transição não são sinônimos, porque tem funções diferentes. Não no PowerPoint e no Impress. Bom, se tiver que fazer recurso, aqui, aí tem que chamar a tia Adriana. Tem que chamar a professora de português. Estou entendendo. É a galera da língua portuguesa que pode formular algum recurso referente ao item A. O PowerPoint não usa transição? Ou não está errado. O Impress não usa transição? Ou não está errado. Tanto PowerPoint quanto Impress possuem transição e animação. A transição estabelece a ordem dos slides? Não. A transição não estabelece a ordem. A transição, ela estabelece a maneira de sair, de entrar e de sair. Esse é o objetivo. É um efeito visual que ocorre quando você passa de um slide para outro. A passagem de um slide para outro tem um efeito chamado transição. Mas a transição não estabelece a ordem. A animação aplica-se a elementos específicos de um slide. Ou seja, eu posso animar um texto, uma imagem, uma forma, uma tabela, elementos gráficos, smart art. Eu vou pegar só a estrela e vou animar só a estrela. Só a estrela vai ficar rodando, o texto vai ficar parado. Então eu vou colocar animação em elementos específicos. Eu fico aí com gabarito letra E de eco. Vamos para a questão de número 34. Considere as afirmativas a seguir a respeito de arquivos e pastas. Outra questão que eu vou classificar como difícil. Por que essa é uma questão difícil? Primeiro, um arquivo não pode ter tamanho zero? Galera, pode, é só ele estar vazio. Eu posso entrar no bloco de notas e salvar um arquivo vazio. Ele vai ter o quê? 0 bytes. Então, um arquivo não pode ter tamanho zero, o item 1 está errado. E com isso, elimina a A e a D. Todo arquivo deve ter uma extensão, como, por exemplo, teste.docx. Isso é recomendável, mas não é obrigatório. Quando ele colocou o dev está errado. Todo arquivo deve? Não. Todo arquivo, recomenda-se que todo arquivo tenha uma extensão. Todo arquivo pode ter uma extensão, mas eu posso ter um arquivo sem extensão. Se o arquivo tiver sem extensão, ele perde o vínculo com o aplicativo de origem, mas é possível criar um arquivo sem extensão. Então, o item 2, todo deve está errado, o item 2 está falso. Com isso, só sobra a alternativa da letra C. E aí alguém vai questionar, mas o item 3 está certo? Bom, o nome completo de um arquivo contém um caminho.
Pessoal, difícil, né? Por quê? O nome é uma coisa. O caminho me leva até um recurso. O nome é o nome do recurso. Para eu abrir o recurso, eu tenho que escrever o caminho. Eu preferia falar que o caminho completo, eu como professor, como doutrinador, eu prefiro colocar que o caminho completo contém o nome do arquivo. É melhor falar que o caminho completo contém o nome do arquivo do que falar que o arquivo contém o caminho. Mas eu entendo essa interpretação do examinador. Eu só não sei de onde ele tirou isso, né? De qual livro, de qual teoria ele tirou isso. Mas eu entendo o seguinte: hoje, quando a gente fala em quantidade de caracteres, a gente não limita mais o nome do arquivo. A gente tem 260 bytes para o caminho completo. Como assim? C2 contrabarra usuários. Isso é falado na aula, gente. Contrabarra Renato, contrabarra documentos, contrabarra o nome. Nome.txt, por exemplo. Se eu presumo que esse caminho tem 30 caracteres, o nome que eu for salvar só vai poder ter o quê? 230. Antigamente, a gente tinha um limite de caracteres para o nome do arquivo. Agora a gente tem um limite de caracteres para o caminho completo. Então, esse caminho completo, o examinador chamou de nome completo. É o meu entendimento. Como eu estou trabalhando com uma questão de múltipla escolha, o 1 está errado, o 2 está errado, só sobrou o item 3. E aí eu estou interpretando dessa forma. Se tu me perguntar se eu gostei, gostar eu não gostei. Mas eu espero que o gabarito do examinador, né, esteja de acordo com o nosso. Pelo menos, se ele colocar esse gabarito, a gente pode entender a questão. Se ele colocar alguma coisa referente aos itens 1 e 2 como verdadeiros, aí a gente pode fomentar recurso, né? Porque um arquivo pode ter tamanho 0 e porque eu posso ter um arquivo sem extensão. Ok? Então, 1 e 2 falsos, só sobrou a letra C. E agora a última questão, essa é fácil. Pelo menos isso. João conectou um pendrive no seu notebook e precisa descobrir o espaço utilizado e a capacidade total. Essa é uma questão recorrente, até repetida da banca. Para isso, a gente pode acessar Alt Enter ou propriedades, gabarito letra, B de bravo. É uma questão que, inclusive, cai muito também em outras bancas. Então, propriedades, letra B. Com isso, a gente fecha a correção da questão. Fica o convite para que vocês me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Beleza? Um grande abraço para todos e até a próxima oportunidade. Boa sorte, fiquem com Deus. Valeu!